Quer ter acesso a conteúdo exclusivo sobre ciências humanas, análise sobre o dia a dia, o nosso cotidiano, com base em autores da academia, mas de uma maneira didática? Vem aprender comigo, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Adilson Moreira, Sueli Carneiro. Bora trocar uma ideia sobre as diferentes questões brasileiras? Seja membro do canal Tudo no Clube de Membros. Bora pro vídeo. O Rio de Janeiro odeia pobre? O Rio de Janeiro é uma cidade segregada? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo do GB Tenório que vai ajudar a gente a compreender um pouco disso. É um vídeo que eu achei muito interessante, em que ele vai narrar uma certa percepção do Rio de Janeiro como uma cidade que, de repente, para quem é da Zona Sul, virou uma cidade suja e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha nisso? E só para dizer, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Bora dar uma olhada. Se você é pobre, turista e tá vindo pro Rio de Janeiro achando que vai curtir, escuta aqui. Eu acabei de ver o vídeo de uma moça, né? Moradora da Zona Sul, e ela tava falando, né? Barbaridades. Um vídeo super viral, o dela, que ela diz basicamente que passar o Réveillon no Rio de Janeiro tem sido uma experiência horrível, porque ela nunca viu tanta desordem, bagunça nas ruas, gente pobre comendo farofa. Era melhor ela ter ido para Búzios, que era melhor ela ter ido para Miami, porque o Rio de Janeiro está virando insuportável, né? Qual que é o ponto forte dessa questão? A verdadeira ferida dessa questão é a confusão entre espaço urbano, desigualdade e percepção social. O vídeo dessa moça toca numa ferida que toca a todos os brasileiros, que é quem pode ocupar certos espaços de quem não pode ocupar certos espaços. E isso é uma parada central na convivência na maioria das cidades, principalmente grandes cidades, mas pequenas cidades também, onde você tem espaços reservados para classes altas, espaços reservados para classes baixas, geralmente espaços com baixa infraestrutura urbana e social, geralmente espaços que, por terem baixa estrutura urbana e social, há uma tendência a ter mais crimes também, existe uma correlação entre infraestrutura urbana e social e aumento de criminalidade, e que, por sua vez, essa criminalidade é naturalizada como se fosse coisa do pobre, como se fosse a coisa do pobre que é malandro e que quer passar a perna em alguém. O Rio de Janeiro sempre foi dessa forma. Sempre foi uma cidade partida entre Zona Sul e o resto. Quando os turistas falam eu vou para o Rio de Janeiro, eles não falam eu vou para Irajá, eu vou para Caxias, Duque de Caxias. Eles pensam eu vou para a Zona Sul. Existe praia na Zona Norte. Existe praia em várias cidades da Baixada, só que são praias poluídas. Porque enquanto a Zona Sul estava se desenvolvendo como centro turístico internacional do Rio de Janeiro, as outras áreas da cidade estavam sendo degradadas, poluídas. Minha mãe mesmo vive me contando que ela ia para a Praia de Ramos, tomar banho na Praia de Ramos, tomar banho nas praias da Ilha do Governador. Mas hoje em dia, a Baía de Guanabara, que fica mais perto dos pobres, né? Que fica mais perto dos pobres, é totalmente poluído. E mais do que isso, né? Mais do que a poluição das águas, existe um tipo de poluição, com muitas aspas, que no olhar elitista é a poluição das pessoas que estão ali para farofada, como ele disse no início do vídeo, que estão ali para ter certo hábitos, para ter certo estilo de divertimento, que é o estilo do pobre. A gente viu há pouco tempo aquele vídeo do coach na praia lendo um livro, onde ele aponta pro pessoal bebendo e ouvindo música e diz: essas pessoas, é por isso que elas são pobres, né? É porque elas não se colocam nessa posição aqui que a gente tá, que é de ler um livro na parte cara da praia. Esse tipo de pensamento estereotipado, esse tipo de olhar estereotipado, é um olhar, na verdade, muito comum, só que muitas vezes manifestado de diferentes formas. Muitas vezes manifestado como sendo algo do tipo assim: esse pessoal sem educação, esse pessoal que vai me roubar. Então a única forma de lazer do pobre, pegar uma praia, é ir para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca, para ficar sendo olhado torto por quem tem dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro não quer ver pobre.
E o olho torto, ele é uma maneira muito simples de gerar segregação, né? Ele já demonstra pra você que tá sendo olhado, já demonstra de cara que esse não é o teu lugar, que você não pertence. Já demonstra de cara, que você tem que se sentir desconfortável, porque este não é um lugar que você vai transitar com facilidade. Já deixa muito claro pra você que não é da região, que talvez este lugar seja um lugar que você nunca vai conseguir conviver, que talvez seja um lugar que você pode até visitar, mas ao visitar você vai ficar numa redoma de exclusão em que a convivência vai ser muito dificultada. O que incomoda não é a desordem e o caos da cidade do Rio de Janeiro, porque isso sempre existiu. O que incomoda é a perda do privilégio do isolamento. Porque antes quem morava no Leblon não via gente pobre comendo farofa na rua, mas agora vê. Porque antes só tinha uma festa, né? A Zona Sul só tinha o Réveillon e depois já acabou. O que incomoda é o fato de não se poder viver num feudo urbano. É muito parecido com a convivência que o pessoal do... Como é que é o nome que eles chamam aqui em São Paulo? Do condado. O pessoal da Faria Lima chama a Faria Lima de condado. É muito próximo com a convivência que as pessoas do condado têm com o resto de São Paulo. Não se misturam. O condado é um feudo. É um feudo para profissionais especializados do mercado financeiro, do mercado de tecnologia, onde eles recebem altos salários, onde eles têm um vocabulário próprio e até mesmo um dialeto próprio e até mesmo um sotaque próprio, o sotaque do Faria Limer, e neste local eles podem viver com tranquilidade, porque quem é de fora, no máximo, vai lá para ser empregado e vai embora rapidamente. Ei, você gosta de ler? Deixa eu te indicar um Kindle, é um aparelho ótimo para fazer suas leituras do dia a dia. O Kindle é o aparelho perfeito se você gosta de ler sem interrupções e com conforto. Ele está mais leve e compacto, com recursos de tela aprimorados e trocas de páginas mais rápidas. Com luz frontal para você ler à noite e tela anti-reflexo para você ler de dia. Com o Kindle, uma só carga de bateria dura por volta de 6 semanas. E isso dá tempo para você ler muita coisa que pode ser colocada em 16 GB de armazenamento e proteção IPX8 à prova d'água. Clique no link da descrição, adquira o seu Kindle, faça suas leituras, seja um leitor porque ler é muito bom e bora continuar com o vídeo. Aqui foi para um lugar aqui meio estranho. E elas não são decadência, elas são consequência de um sistema que construiu uma cidade partida, repartida, socialmente, economicamente, estruturalmente e principalmente racialmente. Isso é uma coisa central, né? A divisão de classes no Brasil, em diversas cidades, é marcada também por uma divisão racial. A tendência é que a classe baixa, a tendência é que aqueles que estão numa camada baixa, baixíssima, tenham uma cor específica. Isso é consequência direta do passado colonial escravagista brasileiro. Quando alguém diz pra você, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso? Com essa dívida histórica? Mas eu não devo nada pra ninguém, eu não escravizei ninguém. É necessário que se compreenda que quando se fala de uma dívida histórica, essa é a dívida do país, é a dívida do Estado, é a dívida da história do Brasil, frente a um pedaço da população que nem era considerado sujeito de direitos e que foi explorado num momento de um capitalismo escravagista para um tipo de produção muito específica que era feita no Brasil para produção de commodity para ser vendido. É isso. Então não tem que pro fazendão brasileiro ter vídeo de branco da Zona Sul reclamando de porra nenhuma. Tem que ter vídeo deles agradecendo que agora os pobres têm cada vez mais acesso a esses ambientes. Que nem deveria ser assim, né? Mas isso é papo para outro vídeo. E aquela coisa, né? O acesso, ele pode se dar, a pessoa pode ir, mas essa questão do olhar é algo que eu acho muito relevante. O olhar é esse elemento de segregação que é muito difícil de ser compreendido, visto dessa forma, muito difícil de ser qualificado como elemento de segregação, e é o tipo de coisa que, obviamente, nunca vai ser enquadrado em crime, por todas as nuances que passam em cima do olhar, mas é o tipo de coisa que você percebe, quando você tá num lugar que não foi destinado a você. E aí, de N maneiras, N recortes podem ser feitos, né? São Paulo é uma cidade onde você tem uma
como é que fala? As classes altas são brancas, mas as classes baixas são brancas e negras. Essa divisão ela não acontece de uma maneira tão clara nas classes baixas. Nas classes altas é perceptível que as classes altas paulistanas, são brancas. Isso é uma coisa bem perceptível. Se você, filho de operário, né, seja negro ou branco, dá uma passadinha na Faria Lima, você vai perceber que o ar é mais pesado. Você vai perceber que talvez você não tenha as ferramentas necessárias para uma convivência em que você é parte integrante do lugar. Não estou dizendo que é desejável ser parte integrante do lugar, mas que isso será percebido. Tá vendo? Gabriel é agro, é tech, é pop e é cultura, viu? Já me segue pra mais. Esse é o Gabriel, gente. Achei legal o vídeo, tem ali uma coisinha ou outra que a gente pode desconsiderar nesse momento só para o conteúdo ficar legal, para a gente pegar o suco interessante do que ele disse, que é muito interessante, e para a gente bater o nosso papo. O Thiago diz o seguinte: outro ponto, a cidade do Rio foi dividida numa nova zona, a sudoeste, englobando bairros mais nobres para aumentar o IPTU e separar ainda mais das outras áreas. E aí, gente, é aquele caso assim de que a separação territorial ela vai pressupor também uma separação de classe. E a depender da cidade vai pressupor uma separação também racial. A segregação nunca vai acontecer só pela convivência, até porque daria muito trabalho, né? Uma segregação que o tempo inteiro precisa ser reafirmada. O jeito eficiente de manter uma segregação é geograficamente separando aqueles que supostamente devem estar separados e mantendo uma convivência entre aqueles que supostamente devem estar juntos. Mesmo que legalmente não exista uma segregação, porque o grande ponto aqui não é jurídico, o grande ponto aqui é prático, é sociológico. E a vida cotidiana ela vai ser observada a partir do olhar sociológico, não necessariamente jurídico, não necessariamente normativo. A maneira como a gente entende que uma sociedade deve ser, né, harmônica, em que as pessoas circulam livremente pelas ruas, isso é uma coisa. Outra coisa é como realmente é. Como as coisas realmente são. O Igor diz, em Natal, Rio Grande do Norte, funciona assim também. A Zona Sul tem mais serviços, mais limpeza, ruas mais largas, reparos mais rápidos, uma infraestrutura urbana e social maior. E aí o que acontece no Rio de Janeiro, esse tipo de segregação, o que acontece em São Paulo, o que acontece em Natal, como foi dito aqui nos comentários também, o que acontece no restante da Baixada, como também foi dito nos comentários, é algo que, assim, é a saída possível num país supostamente democrático para a manutenção das relações hierárquicas de poder que acontecem entre diferentes classes e que acontecem a partir de um prisma racial. Supostamente democrático, na prática, essa segregação demonstra uma aplicação da força de um grupo dominante sobre grupos dominados. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.